se eu não for, eu ia usar uma roupa que eu não precisasse passar. Mas aí, como você lembrou, eu falei, Bom dia. Bom dia. Olá. O pessoal acabar de entrar e a gente começa, tá? Já estamos em 11. A gente já começa a apostila volume 2, continente africano hoje, tá? Bom, vou começar a compartilhar a apostila com vocês para nós podermos iniciar, tá? A gente começa com o continente africano hoje, tá? E começa discutindo os seus aspectos. A gente vai falar de África o bimestre todinho. O segundo bimestre inteiro é só continente africano. Lembrando que hoje vocês fazem a aula, a gente tem aqui a intenção de chegar até a página 10 e fazer as atividades referentes à apostila até a página 10, e vocês depois têm as questões para responderem no Moodle até essa página. Então tem algumas questões, toda semana vai ter questões, né? Vocês já devem estar acostumados a fazer nesses dias já. Começamos com a apresentação do continente africano. A África nos seus aspectos físicos e econômicos, estou na página 1 mesmo do material. Mentira, página 3 mesmo do material. E a gente começa a pensar no continente africano. Algumas coisas são trazidas logo de cara para a gente conseguir interpretar e pensar em África. Afirmações dizem que o início do Homo sapiens, da nossa formação, da humanidade, como a gente conhece hoje, teria se iniciado no continente africano. Então aqui a nossa apostila fala assim, ó, o continente africano é o berço da humanidade, onde todo ser humano surgiu. Começa tudo por lá, tá? E depois eles se espalham pelo resto do mundo, eles migram para o resto do mundo. Essa é uma das teorias que existem, tá? Dentro desse continente africano, eu tenho uma história muito, muito, muito antiga e riquíssima, né? A gente acostumou aqui, por ser colônia americana de Portugal, a estudar bastante a história ancestral da Europa. Então a gente vê muita coisa sobre a Europa, as coisas que aconteceram na Europa, períodos como o período medieval na Europa, e a gente fala pouco da África, do continente africano. Então, no 9º ano, ele traz um bimestre inteiro para a gente conhecer um pouco mais do continente africano. Algumas coisas importantes para a vida humana foram provavelmente iniciadas no continente africano. Então, ele fala 3 coisas importantes aqui para a gente, logo na primeira página. Revoluções humanas que aconteceram provavelmente inicialmente no continente africano.
Controle do fogo. Já ouviram falar da história do controle do fogo? Ou não? Não. Se quiserem abrir o microfone, toda vez que vocês forem falar, os microfones estão fechados, vocês abrem, falem comigo, para eu não me sentir sozinho aqui, tá? E depois fecha. Já ouviram falar do controle do fogo? Não? Sim? Talvez? Não. Sabe? Não? Não. Controlar o fogo. Provavelmente vocês já viram filmes ou histórias que mostra duas pedrinhas e um pedacinho de palha lá, e o cara batendo as duas pedrinhas com faísca até colocar fogo. Ou o mais comum de ver é aquela situação do graveto, né, na outra madeirinha com palha aqui, e a fricção dessa madeira, e a fricção dessa madeira, e a fricção dessa madeira, até que fosse feito o fogo, tá? Então, uma das alternativas aqui, que tenta se colocar como evolução do continente africano, o início na África, seria essa descoberta de como manusear o fogo, de como fazer o fogo, né? E não só sustentar alguns fogos acesos, que muitas vezes davam um raio, por um exemplo, e se acendia uma fogueira e eles tentavam manter esse fogo aceso, né? Fogo era algo essencial. Por que o fogo é essencial? Olha o tanto de coisa que eu consigo fazer a partir do fogo, ou com o domínio do fogo. Fora a teoria, que é essa daqui que está na minha apostila, que fala do controle do fogo, que eu vou aprendendo a como controlar o fogo, existe uma outra história, que obviamente é muito mais real que essa daqui, que é sobre um titã. E um tal de titã chamado Prometeu, que vivia no Olimpo, junto com os outros titãs, que depois vão ser todos expulsos do Olimpo, tá? Por Zeus e a galera de lá do Olimpo. Ele roubou o fogo, Prometeu, que era amiguinho dos seres humanos, roubou o fogo do Olimpo e trouxe o fogo para a Terra. Então Prometeu foi lá, um titã, roubou o fogo e trouxe e deu o fogo para a humanidade. Zeus, muito louco com essa situação, muito bravo com Prometeu, colocou um castigo para Prometeu, um castiguinho de nada, tá? Prometeu ficaria acorrentado em uma rocha lá no Monte Olimpo pelo resto da história, tá? Pelo resto da eternidade. E durante o dia ele receberia visitas de pássaros que comeriam os seus órgãos. Então, aves de rapina pousariam lá e comeriam parte dos seus órgãos, porém, o castigo não termina aí. Durante a noite, tudo se reconstituiria e no outro dia as aves voltariam e faziam a mesma coisa. Isso só pelo resto da eternidade, tá? Então, a segunda história aí que pode ser do controle do fogo, Prometeu roubando o fogo do Olimpo e trazendo o fogo para a humanidade e pegando um castiguinho aí pela eternidade das aves de rapina, devorando seus órgãos, tá? Voltando para a história do controle, a partir do momento que eu tenho o controle do fogo, quanta coisa eu consigo fazer com esse fogo? Alguém me ajuda. Como o fogo ajudou na evolução do ser humano? O que eu faço com o fogo que foi importante? Antes e depois do fogo, o que muda? Você consegue cozinhar? Estou esperando alguém me ajudar. Você Consegue falou cozinhar? baixinho, não ouvi, Amanda. Consegue cozinhar? Cozir, cozinhar os alimentos. Uma das coisas que se fazia antes do fogo era comer raízes, né, tubérculos, frutas. Então eu comia tudo ao natural. Eu não tinha como, por um exemplo, comer carne, porque eu não ia comer carne crua, né? Então a minha dieta, ela basicamente era de vegetais. A partir do descobrimento do fogo, vai se descobrir que eu posso cozinhar os animais. Eu posso comer carne. E existem evidências científicas que provam que uma dieta, daqui a pouco, com um maior número de proteínas com carne, fez o homem evoluir, fez o homem ficar maior e, inclusive, ajudou no desenvolvimento do cérebro dos seres humanos. Então, a utilização do fogo para cozinhar mudou radicalmente a dieta do ser humano e a vida do ser humano. É uma das coisas. O controle do fogo para isso foi fantástico. Aumentou a gama de alimentos que o ser humano consumia. Essencial. Mais alguém com alguma coisa que o fogo ajudou? Para aquecer?
Para aquecer. Ó, não tem só a Amanda, não. Tô vendo um monte de gente aqui presente. São 15 pessoas. E eu gostaria que vocês falassem também, tá? Aquecer. Invernos gelados a partir de agora seriam aquecidos ou poderiam ser aquecidos com fogo. O ser humano ali, além de ficar se cobrindo com um monte de pele de animais ou morrendo de frio, acendia uma fogueira e se aquecia, tá? Nesse formato fantástico. Iluminar, tá? Os ambientes. Verdade, tá? Na hora que eu tenho o controle do fogo, a noite deixou de ser sombria. Eu não tenho mais que ficar na escuridão. Eu posso iluminar os ambientes. Daqui a pouco, esse controle do fogo vai me ajudar, por um exemplo, a afastar animais que colocaram aqui, na caça também de animais. Tudo isso é verdade e é importante demais no caso do fogo, tá? Aquecer, iluminar a noite, afastar, afugentar animais que tinham medo, tá? Cozinhar, tudo isso causou revoluções. Então, controlar o fogo para a forma de vida que a gente pensa hoje foi essencial. Obrigado pela participação, tá? O controle do fogo foi bom. Depois disso, eu tenho controle de duas coisas que também foram extremamente importantes. Vai transformar o homem que se movia de um lugar para outro o tempo todo, atrás do alimento, em um homem que fica sempre no mesmo lugar. Alguém lembra para mim como chama ou qual é a diferença entre o cara que se deslocava o tempo todo e o cara que fica sempre no mesmo lugar? Tem nomes que eu uso para isso. Vocês aprenderam, acho que lá no 6º ano. Nômade. Nômade, o nomadismo, né, é uma dessas características. Então, os nômades eram as pessoas que se deslocavam o tempo todo, né? E a partir do momento que eu tenho a domesticação dos animais, e a partir do momento que eu tenho a domesticação da agricultura, que eu consigo plantar e colher, ele não precisa mais ficar se deslocando, ele não precisa mais ser nômade. E aí ele vira... Tem outro nome para o cara que não é nômade. De vez em quando a gente usa para a gente quando a gente não faz nada. O cara que não é nômade é o quê? Quando vocês não fazem nada, a mãe fala, nossa, como você é sedentário, né? Então, isso, sedentário, apareceu aqui no meu chatzinho. Sedentário. O ser humano passa a ser sedentário, ficar sempre no mesmo lugar, tá? Se desenvolver ali. Não preciso mais procurar alimento o tempo todo, porque eu posso plantar o alimento que eu quero. Não preciso ficar caçando animais o tempo todo, porque a partir de agora eu consigo criar alguns rebanhos de animais e abatê-los para poder consumir. Então, me muda a estrutura de vida. Eu não vou precisar gastar tanto do meu tempo mais procurando alimento e sem ter, talvez, muitas vezes, como encontrar. Evitando até a fome, porque eu consigo armazenar alimentos. Fechado. São coisas importantes que aconteceram e, segundo aqui a teoria inicial, poderia ter ocorrido inicialmente na África mesmo. Tá? Aqui, alguns instrumentos que foram encontrados no continente africano, em várias regiões, provando que sociedades antigas africanas tinham um desenvolvimento já. Por um exemplo, de usar madeira ou ossos para fazer instrumentos de caça, de pesca, ou objetos para agricultura, ou armas. Tudo isso também poderia ser usado pedras, que eles já cunhavam pedras e sabiam fazer, por exemplo, facas a partir das pedras, mostrando que não eram sociedades rudimentares que não sabiam fazer nada, que conseguiam desenvolver muita coisa. Tá? Assim como aqui, no Brasil e na América, foram descobertas pinturas rupestres dentro do continente africano. Em algumas cavernas, né, existiam ilustrações. As ilustrações das pinturas rupestres trazem, teoricamente, o cotidiano. Então, eram os animais que viviam por ali, as circunstâncias que viviam por ali, e isso ficou marcado nas paredes das cavernas e é possível ver até hoje. E eu tenho sociedades extremamente complexas, como aqui a mais famosa, né, do continente africano, que é a civilização egípcia, período do desenvolvimento da sociedade egípcia, extremamente organizada, extremamente avançada,
conseguindo ter um império colonial gigante, um domínio, né, dentro do território, fazendo influência na Ásia, chegando a ter influência na Europa, contatos com o Império Romano. As construções são gigantescas e tentam ser decifradas até hoje, né, com toda uma mitologia, com toda uma forma de vida, com toda uma forma de administração por conta dos faraós. Tantas histórias surgem do continente africano quando eu trabalho o Egito. Algumas das relíquias ou resquícios que sobram desse período são construções gigantes, como as pirâmides, famosas pirâmides, né, que eu encontro no continente. 3 grandes ainda podem ser observadas. E também as esfinges gigantescas que eu tenho ali, com a representação do corpo de um leão, com o rosto aqui de um ser humano. Gigantescas, podem ser vistas até hoje. Deixam em dúvida, nossa, como nesse período tão antigo essa sociedade conseguiu produzir tudo isso. E eu estou tendo o continente africano, que muitas vezes é visto de uma forma de miséria apenas, de pobreza apenas. Eu tive esse tipo de sociedade dentro do continente africano, tá? Beleza? Quando eu falo em continente africano, um erro muito, muito, muito comum da maior parte das pessoas é pensar o continente africano como se fosse um país. Então, toda vez que eu uso o nome África, dá a impressão que a pessoa pensa numa coisa só, em tudo igual. E eu tenho muitas diferenças dentro do continente. É um continente com 50 países, tá? E aí, quando eu penso na América, eu não penso assim. Sei lá, eu penso na América, eu penso no Brasil, eu penso no México, eu penso nos Estados Unidos, em povos diferentes, em vidas diferentes, tá? Quando fala de África, a maior parte das pessoas interpreta como se fosse tudo igual. Tudo a mesma coisa. E não é. Tem características bastante diferentes, tá? Quando ele usa aqui, ó, por um exemplo, África se constitui de um mosaico de povos diferentes e são aproximadamente 850 povos diferentes, que falam aqui, ó, algo em torno de 1.500 línguas distintas entre eles. Então, são bastante diferentes, não são iguais. Assim como as tribos indígenas americanas, eu tenho as tribos africanas, alguns grupos maiores, outros menores, que inclusive têm língua própria. O que acontece é que eu estou acostumado a ver falar línguas europeias, né? E a hora que fala de línguas europeias, eu estou falando que o colonizador deixou heranças culturais e entre elas a língua. Então, sei lá, grande parte dos países africanos falam francês. Uma outra parte grande de países africanos falam a língua inglesa. Oficialmente, os registros do país e as comunicações oficiais do país são feitas em francês, outros em inglês, tá? E eu tenho que saber que fora a língua oficial, muitas vezes se fala uma língua local, que varia de grupo em grupo, de sociedade em sociedade, muitas vezes várias línguas dentro de um mesmo país. Se vocês forem na Nigéria, por um exemplo, talvez vocês ouçam 30, 40 dialetos diferentes. Depende do grupo tribal que vocês forem falar, tá? Na África do Sul, apesar de ter a língua inglesa como oficial, se fala outras línguas como Xhosa, tá? Que vocês, se vocês forem pesquisar, é aquela língua falada, tribal, em que as pessoas estalam a língua. Então, no falar tem um estalo de língua. Então, tem algo sobre um negócio meio assim, diferente. Mó legal a língua Xhosa, tá? São povos diferentes, falando coisas diferentes, lugares diferentes dentro do continente, tá? A hora que vocês veem aqui, África, línguas e etnias. Nós vamos trabalhar com algumas que são majoritárias. Então, assim, espaços e regiões que têm predomínio de um determinado grupo étnico ou de uma origem só. E aí eu tenho alguns que nós vamos trabalhar. 4 são importantes e são essenciais. Então, começamos aqui pelo povo classificado como semitas. Quando nós formos falar em semitas, tá? Nós vamos falar basicamente desse povo aqui, né, os semitas, e esses semitas se encontram nesse pedaço aqui do continente. Então, olhando o povo semita,
eu vou lembrar, no caso aqui, principalmente de povos árabes. O semita, na sua maior parte, ele não é africano de verdade. O semita, basicamente, é um cara aqui da Península Arábica que migrou para cá, para o norte da África, nessa parte perto do Mediterrâneo. Então, a maior parte do povo semita não é africana de verdade, ela é árabe, tá? O semita vai lembrar muito do pós-dilúvio, vocês vão lembrar que os filhos de Noé repovoam a terra e a tese aqui é que o povo semita tenha tido origem dos filhos de Sem, um dos filhos de Noé. E depois eu vou falar agora dos povos camitas, que seriam os povos descendentes de Cã, o outro filho de Noé, né? Os camitas, esses sim são africanos de verdade, porém com a tez não tão negra, uma tez, eles são negros mais claros. O somali chama atenção nessa situação. Ele é negro, mas ele é diferente do negro daqui, desses grupos para baixo do deserto, quando eu for trabalhar depois. E eles formam várias tribos que vivem aqui abaixo do deserto do Saara, principalmente, e alguns grupos nômades, como os berberes, que vivem aqui no deserto, povos camitas. Então, já trabalhei dois povos, semitas e agora os camitas. Basicamente, dois grupos do deserto do Saara ou acima do deserto do Saara, um pouquinho. Dois grupos grandes na África que a gente vai chamar de África subsaariana, a parte que está abaixo do deserto do Saara, tá? Pergunta aqui, ó, no chatzinho. Os semitas são imigrantes árabes? Que não entendeu a parte. Os semitas, quando eu for falar dos povos semitas aqui, eles são basicamente árabes, sim. Vai ficar naquele período de expansão árabe, expansão dos povos da Península Arábica que vão entrar e dominar todo o norte da África, tá? Então, os povos semitas são árabes, na sua maioria, que ocuparam essa região. Não são africanos, mas estão há tanto tempo no continente africano, ocuparam o continente há tanto tempo, que a gente trabalha como povos africanos. Então, se eu for falar do cara aqui da Líbia, por um exemplo, eu vou falar que ele é africano, mas você vai ver um cara branco, tá? Então, é a África branca. É a África de descendentes de árabes. Não é a África dos africanos. E o que eu vou chamar de África negra, que é a África mesmo, do povo que sempre viveu aqui em situação tribal, é dos camitas para baixo. Aí essa galera é o africano original mesmo, que sempre esteve no continente africano. Mas basicamente seriam imigrantes árabes, sim, que ocuparam aqui, que seriam os semitas. Tá? Sudaneses e bantus, os dois maiores grupos que eu tenho de africanos do deserto do Saara para baixo. Quando a gente falar do povo sudanês, é esse pedaço aqui, tá? Então, o povo sudanês está aqui principalmente nesse pedaço que tem nome. Aqui, ó, nós vamos usar bastante essa reentrância aqui, que vai ser chamada de... Alguém sabe o nome desse pedaço aqui? É um golfo, por ser aberto, e fica numa região chamada de Guiné, ou que antigamente chamava-se Guiné. Então, toda vez que a gente usar isso daqui, a gente vai usar bastante o Golfo da Guiné. Golfo da Guiné. Esse pedacinho aqui, tá? Então, esses povos vivem próximos desse Golfo da Guiné, logo abaixo daqui, onde vai estar daqui a pouquinho, o deserto do Saara, tá? Não se preocupem tanto com esse monte de informação, nomes, vou ter que decorar esses povos, que é só o começo da aula, é um pouco mais pesadinho aqui, mas depois ele volta, ele retoma, ele fala de todos esses povos e características de novo, tá? Povo sudanês, então ocupa esse pedaço aqui. Tem tribos conhecidas para a gente aqui, como a Yorubá, de escravos que foram trazidos para o Brasil. Então, tanto daqui, ó, dos sudaneses, do Golfo da Guiné, quanto da parte de baixo, aqui, tá, da parte que ele vai chamar de povos bantus, houve escravidão para a América e muitos desembarcaram no Brasil. Então, eu tenho desde aqui em cima sudaneses, que chegaram aqui para a gente e fazem parte da nossa sociedade hoje, quanto dos grupos bantus, tá?
Tenho povos diferentinhos aqui, que são, na verdade, minoria, como o povo malaio-polinésio, que vocês vão encontrar aqui em Madagascar. Então, a ilha de Madagascar faz parte do continente africano, é um país africano, e a hora que vocês forem até lá, se vocês visitarem Madagascar, fora achar zebra, leão e principalmente pinguins de Madagascar, igual do filme, tá? Vocês vão encontrar lêmures, né? Muitos lêmures, e um povo diferente, que não é o povo africano que eu estou esperando. O povo daqui tem descendência malaia-polinésia, igual os povos do sudeste da Ásia. Então tem características asiáticas também, tá bom? E alguns povos minoritários chamam a atenção, como aqui na África do Sul. O Afrikaner forma uma sociedade diferente, mesclada entre o holandês, o primeiro colonizador, e depois o povo original. Vai chegar o inglês daqui a pouquinho, vai tomar conta desse território. Mas percebam que eu tenho um monte de etnias diferentes. Destaque para, na parte mais ao norte, semitas e camitas. E na parte abaixo do deserto do Saara, no que a gente chama de África subsaariana, sudaneses e bantos, tá? Alguém quer falar alguma coisinha? Se quiser, fica à vontade. Então, bora. Ninguém quer falar nada. Nós vamos sequenciar. As relações mais antigas com outros povos fora do continente africano, especialmente com o mundo árabe, aconteciam através do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e da estreita faixa do Canal de Suez. Eu tenho contato dos africanos, registrados historicamente, com outros povos desde a antiguidade, tá? Por onde aconteciam esses contatos? No mapa, ele traz aqui uma África antiga, mostrando rota de tráfico de escravos. Aqui vocês vão estar no período medieval, século XV, XVI, isso acontecia. E vocês vão perceber que tem um monte de reinos e impérios dentro do continente africano. E alguns deles grandes, tá? Como o Egito, que nós trabalhamos. E fora o Egito, tantos outros que apareceram e com o tempo vão ser dominados pelos europeus e conquistados pelos europeus. Mas quando o europeu chega e tem contato com os africanos, já existe toda uma rota de escravos, inclusive antes dos escravos que vinham para a América, que foram trazidos para a América no século XVI, XVII e até no século XVIII, eu tinha rotas de escravos que saíam da África e eram trazidos aqui para a Ásia. Tá? Ou o contrário, escravos que saíam da Ásia e vinham para cá, para a África, por um exemplo, para o Egito, viravam escravos no Egito, tá? Como Moisés foi escravo aqui no Egito e traz o povo de volta aqui para a Ásia. Tudo bem? Então aqui me mostra alguns impérios grandes e ele me dá locais que eu gostaria de explorar com vocês. Então eu gostaria de ver com vocês o contato pelo que ele está chamando de Mar Mediterrâneo, tá? Então quando ele falar para mim de Mar Mediterrâneo, nós vamos estar falando de qual local? Desse local aqui. Aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo, tá? Esse é o Mar Mediterrâneo. E o contato pelo Mediterrâneo, basicamente, era com os povos europeus. Então, é possível você perceber que os povos europeus já navegavam aqui e chegavam até o norte da África, pelo Mar Mediterrâneo que está aqui, tá? Ele fala também que houve contato pelo Mar Vermelho. E a hora que eu vou procurar o Mar Vermelho, eu vou achar esse pedaço aqui. Tá? Aqui eu tenho o Mar Vermelho. Pelo Mar Vermelho também era possível eu atravessar, né, daqui, por um exemplo, do Egito, para a Península Arábica. Houveram contatos pelo Mar Vermelho. Também faz sentido aqui. O outro e último, pelo estreito canal Faixa de Suez. Quando ele fala em Suez, ele está falando dessa península aqui, desse pedacinho. E aí aqui eu não precisava navegar. Eu não precisava nem ir pelo Mediterrâneo para poder fazer nenhum tipo de contato e nem pelo Mar Vermelho. Dava para passar a pé, por um exemplo. No lombo de animais, dava para passar. Então era possível ter essa união entre o continente africano e
a parte do Oriente Médio, a Ásia, pela essa península aqui, que é a Península do Sinai, tá? Por esse canal aqui, que é o canal de Suez. Pedacinho aqui de Suez. Tudo bem aqui? Fácil? Tem até a história bíblica, né? Jesus vai um tempo e foge para o Egito e ele vem aqui no lombinho do burro, passa por aqui, chega até aqui, depois ele volta para cá sem pegar a embarcação. Alguém quer falar algo? Nada. Tá tudo bem para todo mundo? Se tá tudo bem, a gente continua. Tá? Que bom. Tá tudo bem para todo mundo. A partir do século XV, deixa eu ver aqui, no chat. Tem um pedaço de terra que liga os continentes, sim. Vamos tentar olhar esse pedaço de terra que liga aqui, nessa península, para vocês verem onde está. Tem um canal aqui hoje, que é o canal de Suez, que foi construído. Eu tenho o Mar Vermelho, sobe um pedaço com água, ó, e depois tem um pedacinho aqui sólido, que foi feito um canal artificial para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Hoje passam navios gigantescos aqui com petróleo, por exemplo, subindo e descendo. Mas eu tenho uma ligação por terra. Então dá para passar por terra da África para a Ásia, aqui no caso do Oriente Médio. Eu vou tentar enxergar isso com vocês rapidinho, quer ver? Vou aqui tentar ver pelo meu Google Earth. O canal de Suez. Vamos ver se vai aparecer para mim. Canal de Suez lá no Egito. Vamos lá. Só um instantinho que o Word já leva a gente lá. Agora ele vai. Olha lá, ele está saindo da América aqui, a gente vai lá para o canal de Suez. Lentamente, mas nós vamos. Ou não vamos. Nós vamos. Aqui estava carregado e ele está lento. Mas agora ele vai. Saímos dos Estados Unidos da América. Atravessamos o Atlântico, chegamos no norte da África. Vamos lá no canal de Suez. Totalmente distorcido, mas ele vai chegar mais pertinho e vai atualizar para nós. Tá aqui. Tá? Vai dando para vocês verem aí. Agora ele vai deixar mais visível. Mas eu já consigo enxergar, mesmo distorcidinho assim, ó, que eu tenho Mar Mediterrâneo, aqui na parte de cima, né, que estava no nosso mapa, agora já dá para ver certinho. E aqui, ó, eu tenho o Golfo de Suez, que vai ligar ao Mar Vermelho aqui embaixo. Deixa eu só abrir bonitinho, que vocês conseguem visualizar. Aí ele vai me ligar ao Mar Vermelho, tá? Então eu consigo aqui, ó, passar com embarcações. Aqui, nesse canal, eu só precisei construir, ó, um pedacinho. Ó, até aqui ele vem com água normal, natural. Aqui em Suez, ó, tem as barragens. Aqui já tinha represa, então dava para passar. Eu só fiz um canal artificial aqui, ó. Foi construído um canal para atravessar esse pedacinho de terra e ligar o Mediterrâneo ao Vermelho lá embaixo. Isso quer dizer que aqui, ó, por aqui eu consigo atravessar. Numa boa. Eu pego essa península aqui. Deixa eu diminuir para vocês conseguirem ver. Eu saí da África e eu vou chegar na Ásia, ó. Tá vendo? Essa é a península que a gente estava olhando lá, que estava pequenininha. Eu consigo passar por terra por aqui. Tá? Aqui é o Egito, ó. Esse é o Nilo. Passando por aqui. Esse é o final do rio Nilo, que a gente estuda ele já já também. Passo por terra aqui e chego aqui, ó. Israel, Jerusalém, Jordânia, a Arábia Saudita por aqui. Então é possível passar por terra. Era possível passar por terra. E historicamente eu tenho um contato entre os povos da África, principalmente os egípcios,
com o pessoal do Oriente Médio. Ó. É ligado por terra, a África e aqui a parte do Oriente Médio. Tá? E nas navegações que nós estamos falando, ó, os povos italianos, por exemplo, os genoveses, venezianos, navegavam aqui o Mediterrâneo, chegavam aqui ao norte da África. Tem pontos aqui que nós já estudamos, como aqui, ó, esse local, onde Europa e África praticamente se tocam, né? Aqui. Nós estudamos quando a gente falou da Europa. Ó. Bonitinho, Estreito de Gibraltar, eu quase encosto. Então, eu tinha muitos contatos do continente africano, principalmente na sua parte norte, com europeus, com o pessoal do Oriente Médio, com navegações. E se eu vou no Mar Vermelho, também consigo passar. Ó. Ou aqui, navegando eu consigo passar de boa entre África e pedaço do Oriente Médio. Tá? Firmeza? Vamos lá. Voltei aqui para a nossa apostilinha. Deixa eu voltar para vocês. E agora tem uma parte importante, tá? Eu tenho um processo de colonialismo. Vai ser muito importante, é importante para as nossas provas, como o continente passa a ser explorado e conquistado pelo europeu. A África sofreu colonialismo igual aqui na América. Povos europeus poderosos tomaram parte ou conta de partes do território africano. Então ele me coloca uma data, que vocês vão destacar, por favor, que acontece principalmente a partir do século XV. Então, no século XV, novas relações comerciais entre esse continente e os países europeus se consolidam pelo estabelecimento de entrepostos e escalas. O que ele está chamando de entrepostos e escalas é o seguinte: quando se navegava da Europa e ainda não tinha esse canal que eu acabei de mostrar para vocês, não dava para passar de barco do Mediterrâneo pelo Vermelho e chegar na Ásia. E buscava-se muitas coisas na Ásia. Por um exemplo, buscava-se tecidos na China, tá? Seda. Buscava no Oriente especiarias, ia lá na Índia buscar temperos, por exemplo. E tudo isso era comercializado aqui na Europa, como vocês já aprenderam em história, tá? Para poder chegar até na Ásia, como não tinha ainda a construção aqui do canal de Suez, não dava para passar por aqui, era necessário contornar o continente. Então eu precisava sair com uma embarcação aqui de Portugal, por um exemplo, contornar toda a costa africana, aqui por baixo, passar pelo Cabo das Tormentas aqui embaixo, para depois ir para lá. Pensando no século XV, XVI, não eram navios como hoje, né? Você precisava parar o tempo todo para conserto, para reabastecer, para muitas coisas você tinha que parar. Não dava para fazer uma viagem inteira, demorava muito, né? Muito mais que hoje, para poder chegar aqui na Ásia. Então, a África servia de entreposto, servia de local de parada. Foi criado aqui escalas, onde os países paravam, as embarcações paravam, para poder fazer alguma coisa. Como eu falei para vocês, reabastecer provisões, água, comida, ou fazer reparos na embarcação. Obviamente, como eu estou parando aqui o tempo todo e tenho um contato, vai surgir nesses locais de contato trocas comerciais. Eu vou passar a explorar, de alguma forma, o que tiver que der lucro nesses locais. Por um exemplo, desculpa, aqui, ó, no Golfo da Guiné. Tinha grande quantidade de ouro, extração de ouro e diamantes aqui. Foi explorado desde um primeiro momento. Eu passo a levar para o colonizador, passo a trocar, passo a explorar esse ouro aqui, tá? Marfim era uma coisa importante, valiosa, no período do século XV, XVI, XVII. Essa região aqui da África tinha muitos elefantes. Então, eram abatidos para poder extrair e vender o marfim. Então, também se tornou um comércio bastante importante aqui. E esses entrepostos, aqui, ó, era muito difícil de passar. Então, os britânicos vão ocupar essa região aqui e vai se tornar uma área bastante ocupada, o que hoje seria o que a gente chama de África do Sul, ou República Sul-Africana. Mas nem sempre foi assim, já chamou Transvaal, tinha outros nomes nesse local aqui. Era o tempo do comércio escravagista no Atlântico, século XV, século XVI, XVII, XVIII.
grande quantidade de africanos foram escravizados e trazidos para a América, por um exemplo. Então, aqui da Angola, da região de Moçambique, onde Portugal administrava esses pedacinhos já, ó, portugueses, eram aprisionados, escravos, e trazidos aqui para a América e vendidos aqui para trabalhar como escravos. Muitas vezes, os próprios africanos é que aprisionavam os outros inimigos em processos de guerra. Quem era derrotado era vendido como escravo, era cedido como escravo e chegava aqui na América, tá? Nesse período aqui, ó, o continente africano foi constantemente pilhado. Quando ele fala em pilhado, ele fala que foi retirado as suas riquezas. O tempo todo se extraía, se tirava as riquezas do povo africano, obviamente por exploradores europeus, que é quem extraía essas riquezas e levavam e comercializavam na própria Europa. Os exemplos que eu dei para vocês, ó, ouro, marfim, pedras preciosas, tudo isso era extraído aqui na África e levado enriquecendo a Europa. Assim como foi feito com o Brasil aqui na América, tá? Não tem nada de muito diferente, não. Uma diferença básica é que nesse momento aqui, ó, do século XV, XVI e XVII até 1884, como está constando aqui no mapa, vocês vão perceber que a exploração e domínio dos povos europeus, primeiro, que eram alguns povos que tinham esses domínios, não eram todos, tá? E dentre esses povos, vocês tinham os britânicos, os franceses, alemães, turcos, italianos e espanhóis, portugueses. Eram os dois maiores grupos. Percebam que eu tenho principalmente britânicos e franceses, ó. Franceses aqui, britânicos aqui, aqui e aqui. Eram os dois povos. Portugal tinha dois pedaços controlados, ó, Angola e Moçambique, que são países que até hoje falam língua portuguesa. E aí nós temos um contorno apenas periférico desses domínios. Eu não tenho um domínio gigantesco. Eu tenho um domínio só da faixa litorânea. Então, se vocês observarem, ó, essa parte aqui, que é fachada litorânea, ela está ocupada. Essa parte aqui, fachada litorânea, está ocupada. Essa parte aqui, cadê minha outra parte aqui? Essa parte aqui, fachada litorânea também, ela está ocupada. Mas a maior parte não está ocupada. A parte central do continente não está explorada. Era tocado só perifericamente, só nas bordas, ó. E toda a infraestrutura que era montada e tudo que era feito era só na faixa litorânea. Então, portos só aqui no litoral, bem estruturados, mas era só para esse contato inicial. Quando eu começo a colocar ferrovias aqui, a maior parte na faixa litorânea, quase nada no interior, e era só para extrair as riquezas e trazer até nos portos para eu poder explorar esse território, tá? Partimos. 1885, eu tenho algo muito importante que vocês vão destacar bastante, que é uma reunião chamada aí de Congresso de Berlim, tá? O que é chamado de Congresso de Berlim é uma reunião que acontece na Alemanha e basicamente define as fronteiras africanas. Olha o ano, 1885. Vocês vão associar a informação da colonização africana ou do neocolonialismo desse período histórico, tá? Do século XIX, com a Revolução Industrial que aconteceu inicialmente na Europa. Era necessário cada vez mais matérias-primas que eu poderia encontrar na África, tá? Mão de obra que eu poderia utilizar da África e mercado consumidor, que poderia o africano configurar um mercado consumidor para mim. Então, os países europeus que até então ocupavam só perifericamente, só as bordinhas do continente aqui, em quase nada, vão pegar e vão dividir totalmente a África. Vai ter uma divisão da África entre as principais potências europeias. Agora, não só na faixa litorânea. Todo o território passa a ser dominado. Todo o território passa a ser conquistado. Isso foi feito no Congresso de Berlim, tá?
E aí, no Congresso de Berlim, então, em 1885, vocês vão destacar que definiu fronteiras arbitrárias. Quando usa-se a palavra arbitrária, está falando que foi feito de qualquer forma, sem grande organização. Então, em momento algum, na hora de dividir os territórios africanos entre os países europeus, pensou-se que grupos diferentes, grupos inimigos dentro do território africano, ficariam no mesmo local. O colonizador não estava preocupado em separar grupos inimigos. Não estava preocupado se a divisão estava dividindo um povo em dois países. Eles só estavam preocupados em manter a posse territorial. Então, em momento algum se pensou no povo africano. O povo africano está ali e eles teriam que se adaptar ao que o colonizador colocou, tá? E aí vocês vão ver assim, sem considerar as populações tradicionais envolvidas, empregando-as como mão de obra para a realização de seus projetos e principalmente para a obtenção de matérias-primas, que é o que se buscava lá. Uma coisa curiosa que vocês conseguem ver e dar essa ideia de formação é que geralmente quando eu divido um país, geralmente quando eu vou lá e mostro um país, eu tenho situações em que é assim, ó, igual Angola e Congo. É cheio de subida e descida, a divisão entre um país e outro não fica certinha. E a gente vai ver lugares como aqui, ó, por exemplo, divisão entre Camarões e Nigéria, praticamente uma linha reta, tá? E eu vou ver divisões feitas como na parte superior, tá? Do meu mapa aqui. E ele mostra aqui, ó, esses pedaços todos praticamente em linha reta. E isso daqui vai inclusive reverberar assim, ó, como eu tenho atualmente nos países africanos. Olha aqui, ó, a atual Argélia. A divisão do Mali com a Mauritânia é uma linha reta. A divisão com o Níger é uma linha reta. Isso daqui mostra... Olha o Egito. Praticamente um quadradinho aqui, ó, feito em linha reta e linha reta. Acaba provando que na hora de dividir os territórios, não se preocupou muito em ver onde tinha limite para estabelecer. É pegar o mapa e fazer o desenho no mapa e distribuir quem é dono do quê. Tá? Quem mais teve posses coloniais? Olha só. Grã-Bretanha. Tá? Quando eu falo da Inglaterra, principalmente, olha o tamanho das posses coloniais. Aqui, 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 lá embaixo. Toda essa parte da Rodésia e do Orange aqui. Posses enormes. O outro país que tinha muitas posses era a França. Toda essa parte superior, tudo isso conquistado e dominado pela França. Tá? E Madagascar também. Então, esses pedaços, considerando esses dois países, são aqueles que mais tinham posse de terras no continente africano. Quem tinha menos? Alemanha, aparece só com alguns pedaços. Itália, só com 2 pedacinhos. Espanha, só que em cima no Marrocos, no Rio Ouro, aqui. Portugal, que são os 2 pedaços que ficaram posteriormente para Portugal. Angola e Moçambique. Bélgica, que ficou com esse pedaço gigante da parte central do mapa, ó, o Congo belga, centenas de vezes maior que o território da Bélgica. E eu tinha aqui 2 pedaços que eram independentes. A Abissínia, que nunca foi dominada nesse período, ficou independente, e a Libéria. A Abissínia, povos locais, tá, que conseguiram não ser colonizados, região de extrema pobreza, aqui tudo muito seco. E a Libéria tem uma história um pouco mais curiosa, que é basicamente um país que foi formado na África pelos Estados Unidos para receber os ex-escravos dos Estados Unidos. Então, é um país que é um protetorado dos Estados Unidos, que foi trazido aqui os escravos, ex-escravos estadunidenses, mas curiosamente é um dos países mais pobres do mundo hoje, não tem infraestrutura nenhuma. E tem uma história legal aqui também, que a Libéria é um dos maiores exportadores de diamante do mundo. Então, um dos países mais pobres do mundo, é um dos maiores exportadores mundiais de diamante, que saem daqui ou de forma ilegal ou extremamente baratos e são vendidos na Europa num preço gigantesco, lá na Bélgica, lá na Suíça, em todos esses lugares.
E esses diamantes da Libéria geralmente não são liberianos, são de Serra Leoa, que passam ilegalmente para cá e vão para a Europa. Então eu tenho um monte de problemas aqui, tá? Tudo bem com todo mundo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, abre o microfone e fala. Senão a gente continua. Então, vamos embora. Esse é o período conhecido como neocolonialismo. Então, esse Congresso de Berlim, em 1885, dividiu o continente africano para os países europeus, esses países especificamente, principalmente Grã-Bretanha e França, tá? Nesse momento da história, eu tenho um controle total, ou praticamente total, do continente africano por potências europeias, principalmente Grã-Bretanha e França, tá? Esse é um período, por um exemplo, que vai ser utilizado daqui a pouco nas duas guerras mundiais. Primeira Guerra e Segunda Guerra, que é o reflexo da primeira, mas vamos tratar a primeira, basicamente é feita por povos descontentes por não ter posses coloniais, que vão disputar territórios com essas duas grandes potências aqui, ó, Grã-Bretanha e a França, tá? Gerando conflitos por posse territorial, que tudo no mundo estava ocupado por Grã-Bretanha e França, e a Alemanha, por exemplo, a Itália, gostariam de ter novas terras e estava tudo ocupado, e eles vão buscar essas terras por anexação, e vai gerar a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial, tá? Pensando no colonialismo, com o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de independência da África. Quando termina a Segunda Guerra, vocês vão perceber uma coisa, não sei se vocês já estudaram a Segunda Guerra, se deu tempo, ou se vocês estão estudando. A primeira eu lembro que vocês estudaram, tá? Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, eu tenho duas superpotências saindo como líderes mundiais, começando o período que vai ser conhecido depois como um mundo bipolar, ou como Guerra Fria, né, na disputa entre Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Quando eu penso nessas duas potências, né, União Soviética e Estados Unidos, não eram parte desses pactos coloniais todos aqui, dessas posses coloniais. Ao sair da Segunda Guerra, eles vão incentivar as trocas comerciais entre os países, principalmente o povo capitalista, né, dos Estados Unidos, que ficou controlando o que a gente chama de Europa Ocidental, e vão influenciar diretamente no fim do colonialismo. Então vai haver uma pressão internacional no mundo todo para não ter mais colônias, para acabarem as colônias de fato. Na América já não existia mais, África e Ásia tinham algumas, e a ideia era acabar com qualquer tipo de colonização. Então, logo depois de 45, eu tenho processos de independência muito grande dentro do continente africano. Há autores que, ironicamente, falam que um sopro de liberdade percorreu a África no pós-Segunda Guerra, com o incentivo, obviamente, dos Estados Unidos em tudo isso daí. E aqui eu passo a ter um problema sério. Se vocês lembrarem do Congresso de Berlim, aqui, ele definiu arbitrariamente as fronteiras. Em momento algum se preocupou com os povos diferentes que ficariam dentro do mesmo domínio europeu. E quando termina a guerra e esses países conseguem lutar e ficar independentes, alguns nem precisaram lutar, tá? Eu tenho um problema que os grupos inimigos que ficaram dentro do mesmo território, obviamente, passam a disputar o poder dentro desses grupos. Então eu tenho um problema sério em que eu tenho lutas e brigas dentro do território, deflagrando muitas vezes algumas guerras civis. Então, povos inimigos que ficaram confinados no mesmo território, quando conseguem independência, eles passam a brigar entre eles para ver quem vai mandar nesse território. Então, aumentou imensamente a quantidade de guerras dentro do continente africano com esse período pós-guerra, com esse período que eles conseguem as suas independências, tá? Aumento dos conflitos internos. Motivo: o colonizador, quando dividiu as terras, não separou os grupos rivais. E isso resultou em conflitos entre eles quando voltou a ser independente, tá? Até aqui tudo bem para todo mundo? Perguntas?
Senão eu sigo. Então, vamos. Características do continente, tá? A África representa 10% da população mundial. Ao falar do continente, eu tenho quase 1 bilhão de habitantes no continente africano, tá? É um continente territorialmente grande, né? A extensão das terras não é pequena, é grande, e tem 10% das pessoas do mundo. Isso poderia, e com o passar do tempo, será cada vez maior essa quantidade de africanos. Porque ainda recentemente, eu tenho grandes taxas de natalidade na África. Então, é comum, na maior parte do continente, que as mulheres tenham grande quantidade de filhos. Então, entre 4 e 5 filhos por mulher na média, em grande parte dos países africanos. O que não deixa que a população cresça rapidamente é que as taxas de mortalidade também eram altas. Então, ao mesmo tempo que nascia muito, morria muito, e a esperança de vida era pequena. Isso faz com que, historicamente, eles não crescessem tanto em população. A população não aumentasse tanto, tá? A população africana é menor, por exemplo, que a população da China, só da China. É menor que a população da Índia, só um país, só a Índia, só um país, só a China tem populações maiores que todo o continente africano. Isso vai mudar. Eu tenho no continente africano uma redução cada vez maior dos índices de mortalidade. Em grande parte dos países, os nascimentos ainda são grandes, ainda nasce bastante gente. Isso faz com que nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, a quantidade de pessoas em alguns países africanos se torne cada vez maior. Então, a população africana tende a crescer, enquanto outras, como na Europa, que nós falamos, ela tende a diminuir, onde as taxas de natalidade são pequenininhas e as mortalidades aumentam, porque eu tenho muito idoso na população que a gente estudou no bimestre passado, tá? Ou no começo do bimestre passado, falamos da Europa. O PIB africano é de 1% do PIB mundial, 10% das pessoas, e a gente sabe que um dos grandes problemas do continente africano é não ter acesso à riqueza, ter dificuldades econômicas, tá? O comércio é pequeno, 1,3% do comércio, e 2% do dinheiro de investimentos externos. Seus indicadores de pobreza são os mais elevados do mundo. Entre os piores IDHs do planeta estão os africanos, tá? Problemas seríssimos a resolver, como uma quantidade gigantesca de subnutridos, pessoas que não têm acesso à alimentação mínima e básica, tá? Problemas como a difusão do vírus da AIDS, que abrange lá uma população grande, são 25 milhões de contaminados no continente. Então, eu tenho problemas seríssimos aqui, econômicos e de doenças para poder resolver, tá? Agora a gente tem umas atividadezinhas para fazer. Vocês vão pegar o material de vocês e nós vamos executar, tá bom? Questão número 1. Observando com atenção cada um dos mapas apresentados anteriormente, que análise você pode fazer? Então, eu tenho esse mapa aqui, que é o da divisão política. Eu tenho esse mapa aqui, que é o do Congresso de Berlim, da divisão entre esses países. Eu tenho esse mapa aqui, que mostra um domínio anterior àquela divisão ali, que é do século XV, XVI, XVII. Esse mapa que mostra as relações comerciais, rotas de tráfico de escravo e alguns impérios, domínios africanos mesmo. E só. Não, e esse aqui, que mostra os principais grupos. O que eu posso falar a partir disso? Espero respostas. Bora, pessoas. Vamos responder. O que eu posso falar? Ninguém. Que ele teve muitas mudanças no território? Ótimo. Uma das características é que eu consigo perceber olhando os mapas que teve um monte de mudanças de território, né? Domínio de um império que virou um país, que depois foi conquistado, dominado por outro. Eu posso falar que houveram realmente, olhando os mapas, muitas mudanças no território. Posso falar
dentro dessas mudanças que você está me sugerindo, que eu tenho um monte de domínios de povos estrangeiros no continente africano. Que eu tenho impérios africanos no primeiro momento e depois é substituído por um monte de domínio de outros países da Europa. Posso colocar isso também. A pergunta é meio vaga, né? Então tá aí o que você está me falando, né? Diferentes momentos da história africana, com áreas de ocupação no continente, com divisões diferentes, que houveram um monte de mudanças até chegar na divisão atual dos territórios e na formatação africana atual, que pode mudar ainda com o passar do tempo. Verdade. Questão 2. Normalmente, qual a visão de mundo utilizada para avaliar as condições do continente africano? Você poderia explicar por quê? Quando se fala de África, qual é a primeira coisa que as pessoas falam e pensam? Pobreza? A primeira coisa que a gente tenta imaginar e pensa quando a gente fala do continente africano é a situação da pobreza, é a situação da miséria, né? É a coisa que mais chama a atenção. Por que será que a pobreza e a miséria são aqueles que mais são abordados? Por que será que mais chama atenção, né? Mais vem na mídia, é o que chega até a gente fica sabendo de poucas coisas do continente africano. Tudo que acontece nos Estados Unidos, tudo que acontece na Europa, chega rapidamente para nós aqui no Brasil. E na África é difícil a gente ouvir falar de coisas da África, e quando ouve é só isso daí, só as coisas ruins, né? Terceira pergunta, vamos lá. Em sua opinião, é possível entender a realidade do continente a partir de outros parâmetros? Posso falar da África sem pensar só em miséria e pobreza? O que mais eu posso olhar no continente africano? O que mais eu posso falar da África fora a situação da pobreza e da miséria? Da cultura? Posso falar tranquilamente de África a partir da cultura, né? Então, pensar nos povos diferentes, nos costumes, na cultura que eles têm, eu posso tratar o africano de outra forma. E posso falar de riqueza, que eu tenho alguns países desenvolvidos dentro do continente. Posso falar no avanço do povo, que tem lá em certas condições. Então, fora a parte da miséria e da pobreza, posso trabalhar a parte cultural, como você acabou de falar. E dentro dessa cultura eu posso falar, por exemplo, das diferenças de religiões, de costumes que tem dentro do continente africano. Parabéns, é isso aí mesmo. Olha lá. Olha só. Respondemos 1, 2, 3. Aqui. Estão feitas. E aqui, quem escreveu a apostila, ele tem uma preocupação. Tem uma pergunta aqui no chat, quais são os países mais ricos do continente africano, né? Entre os países mais desenvolvidos da África hoje, 2 se destacam. A África do Sul, que tem um desenvolvimento mais antigo e é um país emergente, assim como o Brasil. E um dos países que mais cresce economicamente, de forma mais recente, é a Nigéria. Principalmente pelo extrativismo do petróleo que eles descobriram no território, eles têm um crescimento rápido. Então, hoje, os 2 principais países, economicamente falando, do continente, a África do Sul e a Nigéria, tá? A Nigéria com um PIB até um pouquinho maior que o da África do Sul. Beleza? Mas em desenvolvimento, infraestrutura, qualidade de vida, a África do Sul ainda está um pouquinho à frente da Nigéria. Ainda tem uma condição da África do Sul mais parecida com a nossa aqui no Brasil, tá? Mesmos problemas e mesmas possibilidades. A preocupação aqui, ó, do autor que fez a apostila e que escreveu essa apostila para a gente estudar, e isso vai ficar nítido quando a gente continuar aqui nossas aulas, é que ele queria o tempo todo mostrar a África de dentro para fora. Tá? Ele tem a preocupação de mostrar a África sobre o ponto de vista do povo africano, das pessoas de dentro da África. Estamos acostumados a pegar uma história escrita por europeus
falando da nossa vida, por exemplo, aqui na América. Pego a história do Brasil. E aí eu vou ler a história do Brasil. A maior parte da história do Brasil foi escrita por um europeu. Foi escrita por um português, por um exemplo. Então é o ponto de vista do colonizador. É sempre o colonizador que conta a história. Da África é igual. Eu tenho uma história africana contada por europeus e não pelo povo africano. Então, em vários momentos aqui, a gente vai ler autores africanos, tá? Estudiosos africanos, professores africanos, para ver como eles entendem o continente africano. Então, tentar entender o continente africano de dentro, feito pelo próprio africano. É uma das preocupações que a gente vai levar aqui, tá? Olha só. Quadro natural. Agora a gente passa a fazer o básico da geografia mesmo, que é distribuir o território e observar o território, tá? Do continente. E vamos lá. A África possui uma superfície de mais ou menos 30 milhões de quilômetros quadrados. E eu gostaria de saber se 30 milhões de quilômetros quadrados é bastante ou é pouco. O que vocês acham? É grande, é pequeno? 30 milhões de quilômetros? Vamos tentar comparar? Nós estudamos a Europa no bimestre, né? No começo do primeiro bimestre, no bimestre passado. E eu gostaria de lembrar com vocês mais ou menos o tamanho da Europa, para comparar aqui com a África, se vocês lembram do tamanho da Europa. A Europa era pequena, a gente falou. Tinha muita gente, muitos países, mas territorialmente era pequena. Tinha, se eu não me engano, 12, 11 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a África tem 30, o continente africano tem 30. O Brasil, que é um país bastante grande, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, dá quase 4 Brasis dentro do continente africano. Então, é um continente extenso, a quantidade de terras é grande. E a posição da África faz com que ela tenha terras nos 4 hemisférios, tá? Então, eu vou tentar pegar um mapa aqui para a gente olhar essas terras nos 4 hemisférios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar um pouquinho, que já vai aparecer. Pode ser esse daqui serve, tá? Olhando esse mapa aqui, vocês vão perceber assim, ó. A África é cortada praticamente no meio dela pela linha do Equador. Então, ó, parte de cima, parte de baixo, a partir do Equador, quase no meio do continente, passa o Equador. Falando em hemisférios, o Equador divide a Terra em 2 hemisférios, né? A parte de cima do Equador é o que a gente chama de hemisfério norte. E a parte de baixo, hemisfério sul. Então, a linha do Equador divide ao meio praticamente o continente. E a África tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. A outra linha imaginária que corta o planeta ao meio é o meridiano de Greenwich, que a gente também conhece. Ele está aqui, ó. Essa linha tracejada aqui é o meridiano de Greenwich. Então, o continente africano é cortado pelo meridiano de Greenwich aqui na sua parte ocidental. As terras para cá, para a direita desse meridiano de Greenwich, é o que eu chamo de Oriente, terras de leste. E aqui, à esquerda do meridiano de Greenwich, de Ocidente, terras ocidentais. Então, a partir do meridiano de Greenwich, eu tenho terras no hemisfério oriental e no hemisfério ocidental. É o único continente do mundo que tem terras nos 4 hemisférios, tá? Oriental, ocidental, norte e sul. Beleza. Tem terras nos 4 hemisférios. Limitações e linhas. Ó. A linha do Equador passa no centro, vimos. O Trópico de Câncer vai passar ao norte, passa o Trópico de Câncer lá em cima. E o de Capricórnio embaixo. Tá? Então, a maior parte do continente africano está numa zona tropical e temperada. Tudo que tiver entre os trópicos, tropical. Pedaço acima do trópico, pedaço abaixo do trópico, Câncer em cima, Capricórnio embaixo. Zonas temperadas, de clima temperado. Isso quer dizer que, se vocês visitarem lugares como... Deixa eu subir no mapa aqui, político. Se vocês visitarem lugares como Congo, Gabão, Camarões, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Nigéria, como está pertinho aqui da linha do Equador, e passa nesse local aqui, vão ser lugares de clima extremamente quente, climas tropicais aqui, tá? Até em Angola. Quando eu venho aqui, ó,
mais ou menos onde passa Capricórnio. E aqui em cima, onde passa o Trópico de Câncer, o clima já vai ser temperado. Se vocês forem visitar a África do Sul, no verão vocês vão pegar muito calor e no inverno vai fazer bastante frio, tá? Pela distância que tem da linha do Equador aqui. A África do Sul vai ter um clima parecido para nós aqui com o sul do Brasil, por um exemplo, com o Rio Grande do Sul, com um pouco mais de frio no inverno, geralmente, tá? Beleza. Falamos dos climas. Limitado ao norte pelo mar Mediterrâneo. Verdade. Ao norte acaba pelo mar Mediterrâneo. Depois, a nordeste pelo mar Vermelho. Verdade. Nordeste, eu tenho o mar Vermelho. E a leste, o Oceano Índico. Na parte oeste, eu tenho o Oceano Atlântico. Então, os limites físicos são mar Mediterrâneo e mar Vermelho, Oceano Índico e Oceano Atlântico. E aqui embaixo encontra, né, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Certo? Uma característica essencial do continente africano. Tem uma forma maciça. A maior parte do continente é composto de rochas muito duras, rochas muito resistentes. Por isso se fala que ele é um continente maciço. Isso vai dar uma situação favorável daqui a pouco, que vai ter grande quantidade de recursos minerais que eu posso explorar, como minério de ferro, por exemplo. Esse formato de grandes planaltos. Então, o domínio do território africano, o predomínio do território africano é de planaltos, com rochas resistentes que podem ser exploradas economicamente daqui a pouquinho, tá? O litoral é pouco recortado e tem uma quantidade relativamente grande de ilhas no seu entorno. Realmente, o litoral é pouco recortado. Ó. As formas são mais retas, né, do relevo, diferente da Europa, que tinha muita reentrância mesmo, todo cheio de fraturinhas, sobe e desce para lá e para cá. É um litoral bem maciço e bem reto. Quando eu olho o mapa, que mostra aqui o relevo, fica bastante claro para mim que predomina as cores aqui no meu mapa entre essa cor aqui, que representa pedaços entre 200 e 500 metros, e essa cor aqui, esse laranjinha, de 500 a 1.500 metros. Então, a maior parte do território africano fica bastante claro, tá? Que é predominantemente feito de territórios dessas alturas aqui. Dessas duas alturas aqui, tá? Isso são planaltos. Quando eu vou tentar procurar as planícies, vocês vão perceber que elas vão estar só nas faixas litorâneas ou onde correm os grandes rios, ó, que é o verdinho. Essa parte de 0 a 200 aqui, ó. Faixa do litoral, que eu tenho essas faixas em verde, tá? E chama atenção que alguns pontos do continente vai ter elevações acima de 3.000 metros aqui. Vocês vão ter, por exemplo, essa faixa aqui, que a gente estuda já do Rift Valley, muitas áreas de montanha, a cadeia de Drakensberg, e mais ao norte um pouquinho, que não está aparecendo na nossa imagem aqui, vai ter, aqui, deixa eu fechar e mostrar para vocês, o Atlas, a cadeia do Atlas aqui em cima, tá? Então, essa é a minha composição, os principais rios também estão colocados aqui, entre os principais rios, vou começar de cima, o mais famoso é o Nilo, ele corre aqui, ó, começando no Lago Vitória, sobe, tem o Nilo branco e o azul, até cair no Mediterrâneo. O Níger, que começa aqui, ó, nessa área mais alta de montanha, e corre e desce aqui no Golfo da Guiné. Eu tenho o rio Chari e forma o Lago Chad, e não cai em nenhuma parte do oceano, é drenagem interna. O Congo, que nasce aqui na parte central, sobe e deságua no Atlântico. Eu tenho o Zambeze, nasce aqui, desce, cai aqui no Índico. Eu tenho o Limpopo, nasce perto dos Drakensberg e cai aqui também no Índico. E o Orange, que nasce aqui também, mas corre do lado contrário e cai aqui no Atlântico também. Tá? Então aqui eu olho um pouquinho do relevo. Para quem não está acostumado e adaptado, toda vez que a gente falar de relevo, vai ser comum os mapas de relevo trazerem o mesmo compartimento de relevo com as mesmas cores. Então, assim, quando a gente falar das partes baixas, vai estar sempre com cores frias. Percebam aqui, ó, as depressões
E as planícies, por um exemplo. Depressões e planícies vão aparecer em verde ou em tons mais claros. Principalmente as áreas mais baixas, cor fria, que é o verde. Conforme o relevo vai ficando maior, percebam que eu vou usando cores mais quentes. Então, quanto mais escura a cor aqui, ó, quanto mais quente for a cor, mais alto é o relevo. Chegando ao vermelho aqui, que é a cor mais quente que ele usou, para as áreas realmente mais elevadas, para as cadeias de montanha. Aqui, por exemplo, essa parte vermelha vai ser o Kilimanjaro, vai ter quase 6.000 metros de altura. Então, a nossa situação de análise de mapas de relevo sempre traz a mesma coisa, é sempre igual. Cores frias, áreas baixas. Quanto mais quente a cor, mais alta é essa área aí, tá? Deixa eu só limpar aqui. Relevo olhado. Posso continuar. Escrevendo o que foi falado. Ó. O relevo africano se caracteriza pelas formas mais planas, então predominam os planaltos. Predominam terrenos cristalinos. Quando falar em terreno cristalino, eu vou falar em dois tipos de terreno. Ele pode ser cristalino e ele pode ser sedimentar. Quando um terreno for cristalino, vocês vão lembrar de solidificação de cristais, de magma. Ele é duro, ele é muito resistente. Então, terrenos cristalinos são áreas de rochas muito duras, de cristais. Daqui a pouco, se ele falar de sedimentar, esse pedaço duro que vai ser diluído, vai ser fragmentado, vai formar fragmentos menores e formar sedimentos. Esses sedimentos podem dar origem a algumas estruturas. Esses sedimentos podem dar origem a outras áreas de rochas menos duras ou menos resistentes, porque foram compiladas a partir do material da desintegração desses terrenos cristalinos, tá? Destacam-se lá, como eu já adiantei para vocês, os planaltos, a maior parte do território é planáltica, e as planícies ficam principalmente perto do litoral. Existem algumas regiões montanhosas. Ele destaca aqui 3 regiões que eu vou voltar no mapa e vou ver com vocês. Ó. No norte, cadeia do Atlas, tá ela aqui em cima. Nessa parte aqui, ó, leste, na parte sul, então sudeste, cadeia de Drakensberg, aqui embaixo, na parte mais ao sul. E aqui em cima, a cadeia onde tem os montes Kilimanjaro, a Quênia, Kilimanjaro. Então, são 3 faixas que eu tenho relevos mais altos. Esse daqui é uma imagem do Kilimanjaro. Ó. Vocês vão perceber que o Kilimanjaro ele está numa área bastante quente, está numa área equatorial. E a base dele ó, são savanas, área, região quente, mas ele é tão alto, que a hora que eu chego nessa parte superior, eu tenho neve acumulada. Quanto mais eu subir, mais frio vai ficar. E ele é conhecido também como Monte Branco, por ter a parte de cima nevada, tá? Mesmo estando numa região de clima tropical, de clima predominantemente quente, tá? Outro pedaço que eu vou destacar com vocês é esse pedaço aqui, ó. Então eu vou ler, depois eu mostro. Entre o Moçambique até o Mar Vermelho, então eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar o mapa físico para a gente olhar. Mentira, eu vou pegar o mapa político primeiro. Moçambique até aqui no Mar Vermelho, então em toda essa área aqui, basicamente, agora sim no mapa físico, desse pedaço aqui, ó, descendo por toda essa faixa, que eu tenho as montanhas em vermelho, e esse monte de lagos enormes, eu vou ter uma região que ele vai chamar aqui agora de Rift Valley. Encontra-se o maior rift do mundo. Rift é basicamente um local onde a placa tectônica quebrou, é uma linha de falha, e formou um buraco, tá? Nesse buraco, ao mesmo tempo que formou aqui e vai acumular água, como aqueles lagos gigantescos, nas bordas vai subir. Então, desce um pedaço da crosta do território, do terreno, e vai formar lagos gigantescos. E em outro pedaço aqui, pode surgir montanhas, como nós observamos aqui. Do Lago Vitória, gigantesco aqui, do ladinho eu tenho um monte de montanhas, como o Kilimanjaro e o Quênia, que tem mais de 5.000 metros de altura. Tá? Essa região é o que a gente chama de Rift Valley. Tá? Deixa eu voltar lá na definição do Rift Valley e depois eu mostro.
ampla falha geológica, mais de 6 mil quilômetros de tamanho e de extensão, 30 quilômetros de largura e podendo alcançar 1 quilômetro de profundidade. Foi gerada a partir de violentas forças subterrâneas. A movimentação das placas, o magma ali embaixo, fez com que a placa africana quebrasse. Então, a pressão, como são rochas duras, elas não fazem o dobramento, elas quebram. E ao quebrar, forma uma linha de falha, forma um buraco aí. Então, rompeu-se, pedaço quebrou, um pedaço da crosta terrestre, causando afundamento de enormes blocos, e essas linhas de falhas foram causadas por isso daí, tá? Nesse local, hoje, eu tenho um monte de vulcões ativos, um monte de montanhas, e eu tenho um monte de buracos que deram origem a lagos enormes, inclusive lagos diferentes, como esse daqui, ó, que é o Lago Natron. A água aqui em cima, que tem contato com partes de magma, vai fazer com que seja um lago muito ácido, ó, formado principalmente de bicarbonato de sódio. Então é um lago de sal e de soda, formando aqui um ambiente que não dá para ter vida, que não vai ter nada, não vai ter peixe, não vai ter nada não. Tá? Tudo bem por aqui? Todos vocês estão bem? Tá todo mundo aí? Saiu alguém para almoçar? Não tô sabendo. Não? Posso ir no banheiro? Ninguém quer ir no banheiro? Pessoal, vou tentar passar para vocês um videozinho que mostra assim o basiquinho do Rift Valley. É bem rapidinho e ele tenta ilustrar para a gente a formação e como é que é o Rift Valley, para tentar pegar o que eu estou falando e mostrando ali no mapa e só falando de forma visual, tá? Então eu vou projetar aqui para vocês o videozinho. Eu vou compartilhar meu som, eu vou compartilhar a tela e a gente vai tentar ver o videozinho, tá? E acho que já está compartilhado. Vou passar. África Oriental, o Rift Valley. Há 5 milhões de anos atrás, o solo do continente africano começou a se criar. Este acidente geológico, decorrente de uma falha na placa tectônica, foi denominado de Rift Valley, Vale do Rift, ou simplesmente Vale da Grande Fenda. As primeiras forças de magma que ajudam o planeta empurradas para mais perto da costa terrestre criaram uma fratura que dividiu a África em 2 placas menores. Esta fratura se estende por baixo da Jordânia, do continente asiático, passando por todo o leste africano, até Moçambique. A extensão total do Rift Valley é de 5.600 quilômetros. Sua paisagem e clima são diversificados, especialmente nos locais da Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, região na qual se originou a humanidade. A fratura geológica que deu origem ao Rift Valley continuará a se estender. Em um futuro não muito distante, as placas tectônicas se movimentarão, provocando erupções vulcânicas e tsunamis. Então, o Chile da África será separado do continente e tornar-se-á uma ilha. Entre a nova ilha e o antigo continente surgirá um oceano que já tem nome:
de Afar. Bora lá. Voltando aqui para a nossa apostilinha. Deixa eu tentar compartilhar de novo com vocês. Aí. Deixa eu ver aqui no nosso bate-papo se tem alguma coisa. Ah, não tá dando para entender nada. Tá travando. Tá. Depois eu encaminho para vocês o vídeo, tá? Para vocês olharem. Mas ele só ilustra a situação lá do Rift Valley. E eu acho até agora que voltou com qualidade ruim. Deixa eu só resolver a qualidade ruim da projeção aqui. Aí eu acho que agora volta ao normal, tá? Estão me ouvindo? Falem comigo. Não, ninguém quer falar. Dá um positivinho só para eu saber que vocês estão aí de novo. Bom, então vocês conseguiram perceber pela nossa conversa, menos pelo vídeo, que eu vou encaminhar para vocês, vocês verem o videozinho, é curtinho, tá? Que mostra que essa partezinha aqui, ó, do continente, provavelmente vai se desprender. Eu tenho aqui já cadeias de montanha gigantescas, esses lagos, exatamente onde essa placa africana aqui quebrou e ela está se separando com o tempo. É um processo muito lento, mas vai acontecer com o passar do tempo a separação desse pedaço aí, que ele está chamando de chifre africano. Percebam que quando ele falar de chifre africano, vocês vão olhar esse pedaço aqui, ó, tá? A impressão é que parece um chifre de um rinoceronte, ó. Não é um chifre de boi, não. Então, o chifre africano é esse pedaço aqui, onde está a Etiópia, onde está a Somália, no continente africano, tá? Vamos lá. O continente africano possui uma vasta rede hidrográfica, tem muitos rios realmente. O regime de suas águas também é bem desigual. Existem lugares que têm rios gigantescos, como na linha do Equador, como o Rio Congo, por um exemplo, que é o segundo maior rio em volume do mundo, e tem a parte seca da África, que tem rios intermitentes. Tem rios que vão secar num determinado período do ano, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses principais rios africanos e falar da localização deles. Então, na primeira pergunta aqui, fala o seguinte: observe o mapa físico, relevo e hidrografia da África, e localize os rios Nilo, Níger, Limpopo, Zambeze, Orange e Congo. Identifique a vertente desses rios. Quando ele fala em vertente, ele está falando da desembocadura do rio. Ele está falando onde o rio termina, onde o rio desemboca, tá? Então eu preciso localizar o rio, olhar o rio e marcar na questão número 1 onde ele desemboca, onde é a vertente dele, tá? Subir lá no mapa para a gente fazer. Tá aqui o mapa, tá? Eu vou começar de cima para baixo para ficar mais fácil para eu fazer na ordem. Começando pelo Nilo, tá? O local de nascimento do rio Nilo é aqui, ó, no Lago Vitória. A partir do Lago Vitória ele sobe como o Nilo Branco, recebe águas aqui, ó, desse pedaço que é o Nilo Azul, formando o rio Nilo de fato, que a gente conhece como rio Nilo, até ele cair e desembocar aqui nesse delta no mar Mediterrâneo. Então, ao falar do rio Nilo, eu vou falar que a desembocadura ou a vertente dele é no Mediterrâneo. Rio Níger, ele pediu para eu fazer também. Ele nasce aqui perto dos montes Foltá de Jalon, cadeiazinha de montanha aqui, ó, de 1.280 metros. Ele sobe, ele desce e ele vai desembocar aqui no Oceano Atlântico. Então, a vertente do rio Níger é no Oceano Atlântico. A desembocadura também é num delta aqui no Oceano Atlântico, tá? No Golfo da Guiné. Rio Congo ele não pediu, mas eu vou fazer mesmo assim, ó. Ele nasce aqui, ele sobe, passa no Equador, desce e também desemboca no Oceano Atlântico.
Na parte de baixo do mapa, ele pediu 3 rios. Estão os 3 aqui. Vou fazer as vertentes deles também. Começando com o Zambeze. Nasce na parte central aqui, ó, do continente. Desce e vai desembocar no Oceano Índico. Então, a vertente do Zambeze, Oceano Índico. Limpopo. Nasce perto da cadeia dos Drakensberg, aqui, dos Montes Drakensberg. Sobe. E também vai desembocar, vai ter a sua vertente no Oceano Índico. Então, Zambeze e Limpopo, Oceano Índico. E o último que ele pediu, Rio Orange. Rio Orange nasce também perto da cadeia de Drakensberg, mas corre no sentido contrário. Vai atravessar aqui a parte de baixo da África do Sul e vai cair no Oceano Atlântico. Olhei os rios, fiz a questão número 1. Então, vamos lá conferir. Nilo, Mediterrâneo. Níger e Orange, Atlântico. Limpopo, Zambeze, Índico. E eu fiz o Congo. Ele deixou um para trás aqui. O Congo ele não colocou aqui. O Congo Atlântico também. Vamos lá. 2. Onde se localiza a nascente do Nilo e qual o sentido das águas? Então eu tenho que falar na 2. Onde está a nascente do Rio Nilo e qual é o sentido da água dele? Aqui está o Nilo. Beleza? A nascente do Nilo é o Lago Vitória. Então, ele nasce, o Rio Nilo, próximo do Lago Vitória, formando aqui o Nilo Branco, depois recebe o Nilo Azul. Então, a parte mais longe do nascimento dele é perto do Lago Vitória. E ele vai do Lago Vitória até desembocar aqui em cima no Mediterrâneo. Então, qual é o sentido que a água corre? Lá na Rosa dos Ventos, qual é o sentido? Do sul para o norte. Então, ele nasce perto do Lago Vitória e corre do sul em direção ao norte. Que é difícil de ver nos mapas um rio que sobe o mapa, né? Aqui no Brasil nós temos um parecido que é o Rio São Francisco. Também nasce lá, aqui perto de Minas Gerais, e vai lá para o Nordeste. Ele também sobe no mapa, do sul para o norte. 2 feita. Então tá aí. Nilo nasce lá no Lago Vitória, tá? Ainda com o nome de Nilo Branco, né? Depois recebe o Nilo Azul. Caminha para o norte e vai desaguar no Mediterrâneo. Então ele sai do sul e vai em direção ao norte. 3. O Rio Nilo é o segundo mais extenso do mundo. Ele só fica atrás do Rio Amazonas, tá? Depende para quem você perguntar. A gente vai falar que o Amazonas é menor, o Nilo é o maior rio do mundo, mas é o segundo rio mais extenso do planeta. Identifica os países africanos atravessados pelo Rio Nilo. O Rio Nilo, no seu curso, passa por quais países? Preciso falar quais são os países que ele passa. Daqui até aqui em cima. De repente, se eu pegar o Nilo branco e o azul, dá uma coisa. Se eu pegar só o Nilo, dá outra, né? Vou olhar esse mapa aqui, para a gente ver. Partindo aqui do Lago Vitória, com certeza ele vai passar subindo aqui por Uganda. Ele passa pelo Sudão do Sul, com certeza. Ele passa pelo Sudão, com certeza. E ele termina no Egito. Então, subindo aqui, Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. Se eu for pegar o branco, desculpa, esse é o branco, o azul, que nasce aqui do outro lado, e eu ainda teria que colocar a Etiópia. Talvez até Eritreia, não vi lá bonitinho, mas acho que não. Mas ele passa aqui Etiópia, Sudão, vai lá. Então, para quem quiser colocar só o Nilo branco, que é daqui até lá, Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. Quem quiser usar o Nilo azul também tem que colocar a Etiópia. Tá? Tanto um quanto o outro pode. Vamos ver o que ele respondeu aqui. Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. Ele pegou só o Nilo
branco. Eu vou só pela primeira perna. 3 feita. 4. Pergunta. Observe novamente o mapa físico e localize os lagos Vitória, Tangânica, Turkana, Niassa e Chade. Em qual região da África há a maior concentração de lagos e por quê? Então eu vou olhar o mapa físico, localizar esses lagos aí. Vamos lá. Tentando achá-los e marcá-los aqui no meu mapa. Vamos lá. Vitória, eu sei que ele falou, tá aqui. Turkana, tá aqui. Tangânica, tá aqui. Niassa, tá aqui. Chade, tá aqui. Então, acredito ter localizado todos eles aqui, tá? Vitória, Tangânica, Niassa, Turkana e o Chade. Em qual região que eu vou ter maior quantidade de lagos? Então, pensando em região, eu vou pensar que eu tenho uma região grande que ele vai pegar, que é essa região aqui, ó, que predominam a maior parte desses lagos. E eu poderia chamar de parte leste do continente africano. Então, a leste, na parte leste do continente africano, na região onde fica o Rift Valley. Essa é a região do Rift Valley, região a leste, tá? Então, feito a dos lagos também. Região leste, onde está o Rift Valley. E o porquê? Por que tem tantos lagos ali? Porque é uma movimentação tectônica que formou aquela fossa tectônica que nós falamos. A ruptura, né, das placas ali, ou da placa africana, vai gerar uma linha de falha, vai gerar um buraco. E esse buraco vai receber a água por ser a parte mais baixa. E vai ficar sempre cheio d'água, com lagos muitas vezes gigantescos, como esses daqui. Tá? O Vitória, Tangânica, Turkana, todos eles. Fechou? O que estava proposto para hoje, do material, é até aí. Aí fica só a tarefa 9 para a gente fazer agora, tá? Para não ficar como dever de casa. E a gente encerrar a parte de hoje. A tarefa 9 vai estar lá no final da apostila. Deixa eu localizar aqui para falar a página para vocês. Demora um pouquinho para carregar, mas já vai. Do 12, 10, 9. Aí, na página 69 da apostila de vocês tem a tarefa 9. A gente já deixa pronta. Inclusive é uma tarefa net, tá? Então vai lá na 69, por favor. E a gente começa aqui, ó. Observando o mapa físico da África, construa, o que tem na sua pasta de mapa, deve estar lá no 80 e alguma coisa. No final tem o mapa físico lá. E vocês vão descrever relevo e hidrografia da parte norte e parte sul do continente. Então, quando eu olho o relevo da parte mais ao norte do continente, eu fui destacando para vocês lá. Eu tenho o que chama atenção. Uma cadeia de montanha, que é a cadeia do Atlas, não é muito alta, tá? Mas ela vai fazer um efeito importante aqui, que vai ser colaborar com a formação do deserto do Saara aqui. Então, uma cadeia de montanha aqui, ó, que atravessa o continente africano na sua parte mais ao norte, dificulta a água, tanto no Mediterrâneo como do Oceano Atlântico, de chegar até essa área aqui que vai ficar seca, formando o deserto do Saara. Então, no norte, eu tenho essa cadeia de montanha. Eu tenho várias planícies no litoral, realmente tinha.
E igual todo o continente, qualquer parte que eu olhar, tinha muitos planaltos. Então, a maior parte é planalto, uma cadeia de montanha que chama Atlas e planícies no litoral, tá? Ele destaca que a altitude média não é grande não, 400 metros. Já no sul, também tem, igual o resto do continente, predomínio dos planaltos, mas no sul ele destaca que tem alguns planaltos mais elevados, de 1.000 e poucos metros, então é o território mais alto. Eu tenho uma cadeia de montanha também, que são os montes Drakensberg, aí tá com B, tá? Drakensberg, mas é com D de dado. Montes Drakensberg. E eu tenho, obviamente, igual também no resto do território, planícies no litoral. Então, planície no litoral e predomínio de planaltos é básico para o continente inteiro. No norte, eu tenho uma cadeia de montanha, chama Atlas. No sul, eu tenho uma cadeia de montanha, chama Drakensberg. Hidrografia, os rios de cima e de baixo. Vimos que lá em cima tinha o Níger e o Nilo. Ele fala em bacias endorreicas e eu já explico para vocês o que é, tá? E embaixo, rio Zambeze, Limpopo e Orange. Eram os três que estavam lá embaixo realmente. Zambeze, Limpopo e Orange. E também tem algumas bacias endorreicas, tá? Quando falar em bacia endorreica e exorreica, lembrando... Ah, não, deixa ele fazer primeiro as bacias aqui. Aqui, as bacias, no 2. Observa o mapa e mostra divisão por bacias hidrográficas. Cada cor dessa é uma bacia hidrográfica. E dentro do continente eu tenho 1, 2, 3. 3 conjuntos de bacias endorreicas. As demais, todas, são bacias exorreicas. Endorreicas são bacias hidrográficas em que não tenho os rios caindo no mar ou no oceano. Tá? Elas se formam dentro e ficam dentro do continente. Ó. Essa é a bacia endorreica. Geralmente rios intermitentes ou que formam um lago, como o Lago Chad aqui. Tá? Essas são endorreicas, correm para dentro do território. Bacias exorreicas, que é o mais comum, nascem no interior do continente e deságua no mar ou no oceano. Nasce no interior, deságua no mar ou no oceano. Essas são exorreicas, para fora. Tá? E eu estou olhando aqui as principais bacias e vem as perguntas. Defina o que é bacia hidrográfica. A gente vai lembrar que uma bacia hidrográfica nada mais é que uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes. Então aqui, essa é a bacia do rio Congo. A bacia do rio Congo é drenada por um rio principal, que é o rio Congo. E todos os rios que caem dentro do rio Congo para deixar ele tão grande. Então, uma bacia hidrográfica é a superfície terrestre drenada por um rio principal e por todos os seus afluentes. Forma uma bacia. Tá? Onde estão localizadas as bacias endorreicas no meu mapa? Olha aqui a bacia endorreica. No norte, eu tenho uma bacia endorreica. Posso colocar aqui no sul, uma bacia endorreica. E entre o norte e o leste, então aqui no nordeste, mais uma bacia endorreica. As bacias endorreicas, sim, elas caem dentro do próprio território. Elas ficam dentro do continente. Então, elas não correm para fora do continente. Muitas vezes formando lagos. Esse é o mais comum. Ou rios intermitentes, né? O rio seca antes de chegar no oceano, antes de cair no mar, ele seca. Tá? Deixa eu ver aqui. Bacias endorreicas caem no território. A exorreica no mar ou no oceano. Isso. As bacias exorreicas vão para fora e caem no mar ou caem no oceano. Vão para fora, por isso exorreica. É isso mesmo, tá certinho. Bora lá. Aqui, então, para confirmar a B, estão localizadas as bacias endorreicas no norte, no sul, ele colocou sudoeste, entre o sul e o oeste, e na parte leste, aqui, 3 pedaços. Ele falou leste, norte, eu colocaria norte, sul e leste. De boa. C. Quais as características climáticas dessas áreas aqui que tem bacia endorreica? Hora que eu olhar esses pedaços onde estão as bacias endorreicas, eu vou perceber que quase não tem rio, ó.
E quando tem rio, é esse tracejado. São rios temporários, não são rios perenes. Então, a característica de onde eu tenho as bacias endorreicas é serem áreas bastante secas, áridas, quase sem nenhuma umidade, com riozinhos pequenos ou rios que não são perenes, são intermitentes, tá? Áreas desérticas e semiáridas, áreas secas. Usando o Google Earth, era para vocês viajarem e dar uma olhada no rio Okavango. Então, se vocês tiverem a ferramenta, se vocês conseguirem depois, vocês tentem navegar e ver o rio Okavango. Vocês vão perceber que é um rio gigantesco, onde a vida selvagem brota nele o tempo todo, onde tem muitas tribos que vivem próximas desse rio, tribos indígenas, e tem um monte de documentário. Eu assisti um do Discovery que mostra o Okavango, é gigantesco e com movimentação de animais. É muito interessante o Okavango. E dá para olhar pelo Earth qual é o tamanho dele. Você vai ver que a trajetória é enorme, o rio é gigantesco, que passa por grande parte da savana africana. Tá? E aqui termina. Dúvidas? Perguntas? Temos uns minutinhos ainda, se vocês quiserem. Não. Não. Estão com fome? Por isso vocês estão quietinhos? Muita. Muita fome. Ah, mas nessa época a gente só come, né, mano? A gente não faz mais nada. Dá uma estudadinha e come. Faz alguma coisinha e come. Não pode fazer mais nada, só comer. Então faz assim. Se vocês não têm mais dúvidas, tentem depois realizar. A provinha de vocês, eu acho que está curtinha. Ela deve ter umas 6 atividades. Deixa eu ver se eu pego aqui para ver a quantidade. Ela deve ter 4, 5, 6. Tem só 6 exercícios para serem feitos dessas 10 páginas. Depois vocês abrem, aproveitem que está fresquinho. Em algum momento aí, hoje ou amanhã, já tentem fazer para se livrar das 6 questões de geografia para fazer elas bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida, me procura na Agenda Edu, manda recado lá que eu vou respondendo vocês. Vou tentar pela Agenda Edu, vamos ver se dá para mandar o vídeo por lá, que a Agenda Edu de vez em quando é xarope e não deixa anexar o vídeo, mas ele é curtinho, eu vou ver se eu mando. Se não, é só pesquisar no YouTube também, Rift Valley, vocês vão achar um monte de videozinho que mostra o Rift Valley, tá bom? Boa tarde para vocês aí. Quiser ir saindo, vocês podem ir saindo, tá? Tchau, senhor. Tchau, tchau. Até mais.